Meus amigos, apenas tratar um pouco, porque eu acho um fato gravíssimo também, esse entrevero ocorrido aí nas últimas horas entre o senador Hamilton Mourão e o deputado federal Gilvan da Federal. Eu falei rápido, Gilvan da Federal, minha assistente pensou que eu disse Gilvan da Federal. Não. Os senadores parlamentares, senador Hamilton Mourão, M lembra a primeira letra daquela fruta vermelha, né, que é muito boa no verão. Senador Hamilton Mourão, M de Meno. Desagradavelmente, aliás, havia um deputado federal, chegou a ser presidente do Conselho de Ética da Câmara, no momento onde havia uma fila imensa para ser julgada no Conselho de Ética da Câmara. Alguns de vocês vão se lembrar, um deputado federal já falecido de São Paulo, em que ele tinha um jargão. Volta e meia, na sua fala, ele dizia: isto é muito desagradável, isto é muito desagradável. Pois é, foi muito desagradável. Numa sessão conjunta, em fins de ano, para se decidir sobre algumas matérias, há as chamadas, não só em fins de ano, em outros momentos também, as chamadas sessões conjuntas, onde o Congresso Nacional se reúne. Todos vão ali para a Casa Maior e deputados e senadores participam ao mesmo tempo da mesma votação. E foi numa dessas sessões conjuntas de Câmara e Senado que, segundo a versão do deputado federal Gilvan da Federal, é um deputado até estiloso e parece que é um homem de convicção, usa sempre aqui do lado a bandeira nacional posta em cima do seu gabinete, do seu paletó, da sua lapela aqui. Segundo ele foi procurado pelo senador Hamilton Mourão, que, segundo ele, já chegou em sua caça, a caça do Gilvan. E por quê? Porque o senador Gilvan da Federal ficou inconformado, ficou, na verdade, revoltado, quando, na sabatina do Flávio Dino, aquela triste sabatina que elevou aprovou o Flávio Dino a ministra, para ir, né, enfim, fantasiado de ministro para o STF. Naquela sabatina, o Gilvan da Federal, deputado, devia estar ali assistindo até presencialmente, ficou muito entristecido com o general Mourão, porque, segundo ele, por volta das 11 horas da manhã daquele dia, lembremos que aquela sessão começou desde a manhã, segundo ele, às 11 horas da manhã, mais ou menos, o senador Mourão chegou, foi até o Flávio Dino, tal qual o Sérgio Moro faria depois. O senador Mourão chegou, foi até o Flávio Dino, deu-lhe um abraço entusiasmado, efusivo, maravilhado, apaixonado. Abraçou o Flávio Dino, trocaram risos e risos. E aí é que está. Vendo aquilo, o senador Gilvan da Federal, que se autodenomina bolsonarista, lembrou, ele não é doido, ele tinha na memória, que Hamilton Mourão, não se sabe se o Hamilton Mourão é doido ou se não tem mais na memória, foi vice-presidente de Bolsonaro, era um bolsonarista, e que se elegeu deputado, senador agora, lá pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, certamente com muitos votos dos bolsonaristas. Então, vendo aquilo, lembrando disso que eu acabei de falar, e lembrando também o Gilvan da Federal, lembrando que o Flávio Dino chegou a dizer que bolsonarista era pior do que assaltante de banco. Naturalmente, o senador Gilvan da Federal ficou muito triste com aquilo e fez uma postagem nas redes sociais criticando o senador Hamilton Mourão, qualificando desta fruta vermelha tropical tão saborosa que agrada a tanta gente no Brasil. E o Hamilton Mourão ficou,
virado com o Gilvan da Federal. Aproveitou, então, a sessão conjunta entre deputados e senadores. Saiu à procura do Gilvan da Federal, saiu e foi lá. Né? E aí, por que é que você fez aquilo, Gilvan da Federal? Teria dito Mourão. Por que é que você fez aquilo? Você podia ter vindo conversar comigo primeiro, você ia ver que não é nada do que você disse. Eu não abracei ninguém, mas estava lá gravado. Eu não abracei ninguém rindo, eu não abracei o Flávio Dino. E aí ouviu do Gilvan da Federal umas verdades, ou verdades de Gilvan. E o Mourão ficou mais nervoso ainda e disse, eu resolvo é no braço. E o Gilvan falou, então vamos pro braço. E aí, bom, havia seguranças legislativos que separou os dois parlamentares. Agora, que causa estranhamento? Causa. Vocês se lembram do Mourão? O Mourão surgiu nas redes sociais lá depois de 2013 e ainda de farda, ainda estava na ativa. E era brabo o Mourão, né? O Mourão era brabo, era um militar que... O Mourão aparecia nas redes sociais e dizia eu, aquilo, não sei o que e tal. O Mourão era uma força da natureza, uma força do patriotismo. E depois o Mourão foi se transformando num Mourãozinho. E, além disso, há aquele discurso que as pessoas não engolem, o discurso do Mourãozinho, no 31 de dezembro de 2022. Há o encontro com o vice-presidente chinês do Mourão no dia 1º de janeiro de 2023, que as pessoas não engolem. Há aquelas falas que o Mourão tentava o tempo inteiro durante o mandato de Bolsonaro. Divergir do presidente, nunca soube ser um vice-presidente, nunca teve decoro de vice-presidente o senhor Mourão. São muitas contradições. Ainda assim, o bom povo do Rio Grande do Sul deu-lhe uma segunda chance, elegendo-o senador com um mandato de 8 anos. Ainda tem mais 7 anos o Mourão. Mas o Mourão, de fato, o Mourão foi ficando corado, cada vez mais vermelho nesses últimos tempos, principalmente neste ano. O Mourão, olha que interessante, acabei de me aperceber de uma coisa. Mourão é praticamente um aumentativo de Moro. Então faz sentido. Se o Moro foi lá, deu beijos e abraços no Flávio Dino, o Mourão tinha que ir dar mais beijos e abraços ainda no Flávio Dino. Meus amigos, nós esperamos um pouco mais dos nossos parlamentares. Esperamos um pouco mais do que indignação e, principalmente, esperamos coerência. De fato, pega muito mal esses beijos e abraços do senhor Mourão, que se elege com votos de bolsonarista, ao Flávio Dino, que disse que, de fato, bolsonarista é pior do que coisas que rastejam no solo. Até pior do que assaltantes de banco. É a qualidade do nosso ministro novo no STF. Este homem que vai julgar bolsonaristas já adiantou a sua impressão sobre bolsonaristas. Segundo ele, bolsonaristas, ou seja, a direita, os conservadores, são piores do que assaltantes de banco. Quem disse foi o Gilvan da Federal. Se inscrevam neste canal, ative o sininho para receber os nossos conteúdos. Seu like é muito importante para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e leve-o para ainda mais pessoas. Além disso, nos ajude a alcançar agora em janeiro a marca de 50 mil inscritos.